Hoje é o dia onde nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Senhor. Por isso eu quero convidar você que está em casa para fechar seus olhos e baixar a cabeça. Nós vamos falar com Jesus agora. Chama todo mundo agora, vamos falar com Ele. Pai querido, Deus de amor, por favor, toma conta da gente, por favor, nos abençoa nesse momento, abre nossa mente, abre nosso coração e fala agora através desse servo, Pastor Lúcio, para que sejamos tocados por Ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Você já clicou em curtir? Você já compartilhou esse vídeo? Você já escolheu para quem são as pessoas que você vai enviar esse conteúdo para nos ajudar a levar essa mensagem de Deus a muito mais pessoas? Se sim, ótimo. Se não, faz agora. Faz agora porque você vai ser bênção na vida dos outros. Você pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Eu tenho 2 textos hoje e eu gostaria de meditar com você entre esses 2 textos. Os 2 textos estão ali no livro de Lucas, então pega sua Bíblia e vai rapidinho lá para o livro de Lucas. Eu quero já convidar você para deixar separado Lucas no capítulo 15 e também você pode ir para Lucas no capítulo 18. Lá em Lucas no capítulo 15 a gente encontra uma história, em Lucas no capítulo 18 nós também encontramos uma segunda história. E eu vou primeiro para Lucas no capítulo 18 para você poder já começar lendo comigo. Vai lá, Lucas 18, a partir do verso 18, eu leio assim na minha Bíblia. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem então respondeu: Eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a minha juventude. E aí Jesus então diz, quando Jesus ouviu sua resposta, ele disse: Então uma coisa que você ainda não fez. Vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Agora, a frase que mais me chama a atenção, aquilo que mais toca para mim nesse texto, é a última frase desse relato. Presta atenção no que acontece. No verso 23. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu porque era muito rico. Esse daqui talvez seja uma história parecida com a sua história. Talvez você esteja aí buscando de alguma forma ouvir Jesus, de alguma forma estar perto de Deus, de alguma forma tentando fazer o que é correto, mas as coisas faltam, as coisas falham. Então, anota aí a primeira declaração de Jesus, porque ele diz para você, se você tem alguma coisa que está te impedindo de chegar perto de Jesus, abandona essa coisa e vem seguir a Jesus. Só que é interessante, porque se eu pensar simplesmente na vida dessa pessoa, a Bíblia descreve pra gente que ele era um homem muito rico, era um homem de alta posição, um homem que tinha tudo na vida, um homem que poderia fazer todas as coisas. E aí eu brinco com os jovens quando eu falo sobre isso, falo pra eles assim: vem aqui, você já parou pra pensar que esse daqui seria aquela criança que desde moleque, desde pequenininho, esteve ali na lição da escola sabatina, esteve em todas as classes, em todas as tias, em todas as tias, é brincadeira lógico, mas em todas os momentos onde foi oferecido para ele a Bíblia. Todo sábado de manhã essa criança estava ali com o verso áureo decorado. Ele sabia exatamente o que a lição da escola sabatina falava. Ele estava o tempo inteiro fazendo o que era certo. Quando ele cresce, quando ele vira adulto, ele continua fazendo as coisas no caminho do Senhor. Ele escolhe agora aprender sobre Deus, ele escolhe agora ouvir a voz de Deus, ele escolhe agora fazer somente o que Deus pediu para ele. Quando eu entendo que essa pessoa era muito, mas muito religiosa, e me aparece uma interrogação na mente quando eu ouço a Bíblia falando pra gente que ele ficou muito triste e então ele saiu entristecido da frente de Jesus. Segunda coisa, ou melhor, a segunda história também me chama a atenção, porque esse homem tinha tudo e não conseguiu aproveitar a salvação. Mas vamos lá para Lucas no capítulo 15. Lá em Lucas no capítulo 15 existem 3 histórias que me chamam também muito a atenção. E essas pequenas histórias que estão descritas aqui são a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida e depois ainda eu encontro a parábola do filho perdido. Quando eu abro essas 3 histórias, eu preciso lê-las para compreender o grande contexto por trás de tudo. Jesus está deixando muito claro para mim e para você que para ele não interessa qual é a dificuldade, qual é o tamanho da luta, qual é o tamanho da luta que ele vai ter que enfrentar para poder buscar você. Jesus está sempre pronto, preparado para poder ir até onde você estiver, varrer a casa, ir até atrás da ovelha, passar por momentos difíceis para que você tenha realmente o momento da salvação aberto e disponível para a sua vida. Agora, depois de ler essas histórias,
A última história que Jesus conta ali em Lucas no capítulo 15 é a história do filho perdido. A gente usa a palavra pródigo, mas na verdade a melhor tradução seria o filho perdido. E aí quando eu vou até a história do filho perdido, eu encontro uma criança, na verdade um adolescente, um início de juventude ali, um início de jovem, com as mesmas condições que o jovem rico tinha. Ele era o filho do fazendeiro da área. Ele era a pessoa que tinha dinheiro para tudo. Ele era uma pessoa cristã. A gente trazendo para os nossos dias, obviamente, mas ele acreditava em Deus. No Deus Todo-Poderoso, o Deus que fazia todas as coisas. Possivelmente ele era aquele que não perdia também um sábado na igreja. Possivelmente era aquele que nunca esqueceu de decorar um verso da lição da escola sabatina. Esse daqui era aquela pessoa, aquela criança, que quando você chega no sábado pela manhã, você pergunta: quem é que estudou a lição? Ele era o primeiro a levantar a mão e falar assim: opa, eu estudei. Minha mãe e meu pai me ajudaram, eu estudei a lição da escola sabatina, eu sei tudo sobre a lição da escola sabatina. O problema é o que acontece depois, você sabe a história. Aquele que era o filho do fazendeiro, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha tudo na vida, uma pessoa que com certeza seguia os princípios divinos, ele ao invés de ir no caminho de Deus, ele resolve virar para o pai, e o filho pródigo, o filho perdido, vira para o pai e diz assim: pai, prefiro você morto do que estar na sua companhia. Então faz uma coisa, me dá metade do que você tem, porque eu vou embora. E ele recebe tudo que ele pediu para o pai. O pai então divide as coisas dele, dá algumas coisas, aquilo que era de direito dele, então ele vai embora. A história conta que ele gasta tudo, ele faz tudo do jeito errado, ele entrega tudo para simplesmente satisfazer seus prazeres, para simplesmente deixar que coisas que ele achava que eram boas na época acontecessem. E ele então se entrega a todos os prazeres que ele acha legal, todos os prazeres que ele queria cair, que ele queria deixar acontecer. Naquele momento, quando ele gasta tudo, quando ele não vê mais solução, quando ele agora está no meio dos porcos, porque ele perdeu todo o dinheiro dele, porque ele perdeu todos os amigos, porque ele perdeu toda a base que ele tinha, agora ele está no meio de porcos. Ele, como um judeu, obviamente, não tocaria em porcos, mas naquele momento ele se vê alimentando os porcos e sonhando com comida, porque ele estava passando fome. E ao sonhar com comida, ele começa a planejar como é que ele faria para retornar para casa. Sabe por quê? Primeiro por remorso. Porque ele para e começa a pensar nas coisas que ele tinha e agora ele não tinha mais. Então ele começa a planejar um jeito de retornar para casa como alguém que seria um escravo. E ao se retornar para casa, o que acontece é que ele já vê ao longe o pai dele. E o pai dele não estava parado, de braço cruzado, olhando com cara feia, dizendo assim: tá vendo aí? Eu avisei pra você. Tá vendo aí? Eu falei pra você que você tinha que ser cristão e você não é. Tá vendo aí? Eu segurei você na igreja enquanto eu podia, agora a culpa é sua. Pague por suas consequências. Não. O pai dele não faz isso. Pega a tua Bíblia, por favor, e vai lá para Lucas no capítulo 16, no verso 20. E ali eu leio a seguinte frase: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí o pai cala a boca dele. A expressão é essa. Porque o filho não consegue terminar a frase. Simplesmente o pai fala assim para ele: para, não termina a frase. E aí o pai começa a dizer no verso 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vamos matar o novilho gordo, aquele boi que a gente está preparando para uma grande festa. Nós faremos um banquete e vamos celebrar. Verso 24. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essas duas histórias, elas têm traços muito parecidos e a gente não compara elas. E essa é a comparação que eu queria fazer para você. Na minha visão, aquele filho não estava realmente arrependido quando ele retorna para casa. Ele estava simplesmente querendo fugir da fome que ele sentia. E o lugar que ele tinha esperança ou tinha a certeza que ele seria abraçado, que ele seria acolhido, é dentro da casa do pai. E ao ser acolhido dentro da casa do pai, é lógico que naquele momento o amor de Cristo toca no coração dele e agora ele tem a possibilidade de, retornando para casa, ser novamente um filho
daquele pai que não somente o aguardava, mas que correu na direção dele, o abraçou e não deixou ele continuar as frases, mas ele na mesma hora o aceitou como o filho querido daquele pai. Essas duas histórias têm coisas muito parecidas e a gente às vezes não compara elas. E por isso é essa imagem que eu quero fazer na sua mente agora. Tenta você imaginar os dois filhos ricos. Os dois homens que tinham muita condição social. Eles eram pessoas que realmente estavam numa alta posição da sociedade. Eram pessoas que tinham dinheiro. Eram pessoas que não tinham nenhuma dificuldade. E aí alguma pessoa pode falar para você que ser cristão é ser rico. Presta bem atenção no que acontece na história. Porque aquele que permanece rico, ele simplesmente não consegue ver a solução. E a solução dele é se desvencilhar de tudo que ele tinha para se entregar a Jesus. A segunda história que eu li para você, que está em Lucas no capítulo 15, a história do filho pródigo, conta pra gente de um também rico, uma pessoa que também tinha posses, mas que ela só encontra com Jesus quando se deixa enxergar em uma situação muito difícil. Por muitas vezes a gente coloca a culpa da espiritualidade ou das bênçãos em uma situação já privilegiada de antes. Nós achamos que as pessoas são privilegiadas porque elas já nasceram em situações privilegiadas. Quando na verdade, quando eu leio essas duas histórias, o que aparece para mim de forma muito clara, o que eu entendo de forma muito clara é que a decisão de quem eu serei, se serei rico, ou melhor, se serei abençoado por Deus ou não abençoado por Deus, não depende da minha condição financeira, mas depende da minha decisão, da minha posição. Aquele jovem rico, aquele homem que estava numa alta situação, uma alta posição da sociedade, ele simplesmente não consegue largar as coisas que ele tem para poder se entregar a Jesus. Mas aquele outro que perde tudo, aquele que está longe de casa, esse consegue retornar aos braços do Pai. A diferença é que tipo de religião você quer seguir. Tem tanta gente por aí que baseia a sua própria religião nas coisas que ele colocou como um lastro. O dinheiro, a posição social, os carros, as casas, a família que parece totalmente perfeita, quando na verdade não é isso que define a minha ou a sua espiritualidade. O que tem que definir a minha ou a sua espiritualidade é o quanto eu e você estamos ligados com Deus. Mesmo que pareça que nós estamos distantes, mesmo que pareça que nós estamos afastados, mesmo que pareça que nós não temos mais chance, Deus pode te alcançar independente de quem você é, independente de onde você está. O amor de Jesus está pronto para quando você der o primeiro passo lá de perto dos porcos, lá querendo comer a comida de porcos, Jesus já estará correndo na sua direção. Jesus já vai estar correndo de braços abertos dizendo: filho, vem, porque eu quero te dar um abraço apertado. Pode vir, porque eu estou de braços abertos para poder te acolher, para poder te abraçar, para poder receber você. Para de pensar que você precisa ter coisas para viver espiritualidade. Por esses dias aí, você deve ter ouvido falar sobre pessoas que ficaram revoltadas com a igreja, com a sociedade, porque coisas aconteceram na sua comunidade cristã. E eu vou dizer para você que aqui na igreja do NASP, alguma vez já aconteceu isso também. Pessoas ficaram revoltadas porque uma mudança aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito séria. E talvez depois de algum tempo que isso aconteceu, eu possa sim abrir meu coração e dizer para você de coração aberto, puxando tua orelha, dando uma bronca em você, porque essa bronca cai em mim também. A tua espiritualidade não pode depender desse ou daquele pastor. A tua espiritualidade não pode ser baseada nessa ou naquela pessoa. A sua forma de entender a Deus não pode ser baseada na forma como esse ou aquele prega. Mas você precisa ser cristão porque você já entregou o seu coração nas mãos de Deus. Você precisa aprender o cristianismo porque Jesus um dia tocou a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus está chamando você não para você dar frutos financeiros, não para você viver uma vida regalada, não viver uma vida cheia de coisas, cheia de propriedade, cheia de coisas caras, mas Jesus está convidando você para viver uma vida de amor, uma vida de humildade, uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, uma vida onde você aí vai conseguir reproduzir o caráter de Cristo, independente de onde você estiver. Se você estiver no meio dos ricos, no meio dos pobres, independente de onde você estiver. Porque Gálatas 5 descreve pra gente que o fruto do Espírito não é a riqueza. O fruto do Espírito não é você ter coisas. O fruto do Espírito é o amor, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a benignidade, é a longanimidade. Você demorar muito para se irar, mas você pensar sim no próximo, pensar nas dificuldades e lutas que aquela pessoa está passando hoje.
Eu preciso encerrar nossa mensagem desse dia, dessa noite, na verdade, mas eu queria chamar a atenção para você que nesse momento você precisa entregar a vida nas mãos de Deus. E a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: que tipo de cristianismo você quer viver? Um cristianismo de fachada? Um cristianismo que guarda todos os mandamentos? Ou um cristianismo verdadeiro e sincero que é tocado pelo amor do Pai? Por aquele Pai que vem, corre na tua direção, de braços abertos, e te acolhe como um filho verdadeiro daquele Pai. O chamado é claro: seja o filho do Pai que corre na sua direção. Seja aquele que é tocado pelo amor de Jesus. Seja aquele que é tocado pelas grandes bênçãos que só Deus pode colocar na tua vida. E aí sim, você vai ser muito feliz. Que Deus abençoe muito você. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado pelas grandes histórias que estão na Bíblia, porque nós podemos aprender sempre de Ti. Por favor, Deus, fala com a gente. Abre as portas dos céus, derrama bênção sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que eles possam então aprender do Senhor e ser esse filho que mesmo longe voltou para casa e foi resgatado. Mesmo longe lembrou-se do amor do Pai e veio para receber o grande abraço daquele Pai que representa o Deus Todo-Poderoso. Fica ao nosso lado, Pai, por favor, nos transforma, nos usa e toca a nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço.